Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na sombra, andando no sol, andando todo dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Bom dia, crianças! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma vez a gente vem conversar sobre o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, esse código divino que auxilia todos nós a caminhar nessa encarnação para a gente rumar a felicidade que Jesus já disse para a gente. Que todos nós chegaremos a espírito perfeito e a espírito feliz. Mas até lá a gente tem que caminhar bastante, né? E nessa caminhada a gente vai estudando o Evangelho. E o Evangelho de hoje a gente vai ler lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Lá no item 9, que fala sobre a caridade moral e a caridade material. E fala assim pra gente, ó. E depois da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa prece e vamos conversar um pouquinho, tá bom? Mas vamos fazer a nossa leitura. E fala assim pra gente. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódio e sem desentendimentos. Nós vamos agora então fazer a nossa prece e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a caridade material e a caridade moral, tá bom? Vamos então ficar quietinho e fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti entendimento, Senhor, que o Senhor possa nos auxiliar a refletir, nos auxiliando, nos orientando, que a nossa mente, o nosso coração se abra para a leitura e que possamos ir compreendendo a cada palavra, a cada sentimento que esse Evangelho, que essa luz do Pai possa trazer para a gente neste momento, Senhor. Que o Senhor, então, esteja conosco hoje e que nós possamos dar por iniciado a nossa aulinha do Evangelho de hoje. Que assim possa ser. Então, criança, na leitura de hoje, a gente leu só um trechinho do Evangelho, mas ela vem falando para a gente sobre a caridade moral e a caridade material. Vocês sabem exatamente o que é isso? Então, Tia Nilce vai tentar explicar para vocês. Caridade material é aquela caridade que a gente faz na matéria mesmo, quando a gente faz uma doação, quando a gente leva um pouquinho de comida para quem está com fome na rua, quando a gente leva cobertor para aquelas pessoas que estão sentindo frio, não é? Quando a gente auxilia alguém que não tem o material de escola, por exemplo, a gente auxilia doando um lápis, doando um caderno, não é? Quando a gente vê um amiguinho que tenha mais necessidades, que talvez não tenha condições de ter comida, aí a gente leva para casa dela um pouquinho de mantimento, um pouquinho de roupa, né? Quando a gente vê alguém que tá andando descalço e a gente tem um calçadinho, a gente vai lá e doa para aquela pessoa, né? Para ela também não andar descalço, protegendo os pezinhos dela. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer de material para o outro é uma caridade material. Agora, existe também a caridade moral. O que é essa caridade moral? A caridade moral é aquela que a gente não faz com a matéria, a gente faz com o coração. É aquela caridade que a gente... E tem 3 tipos de caridade moral. A que a gente pode fazer por pensamento, que a gente pode fazer por palavra e que a gente pode fazer por ação. Essa por ação pode ser a caridade material, né? Que a gente age, que a gente sai para doar, que a gente sai para fazer, não é? Agora, a caridade por pensamento
Sabe o que quer dizer a caridade por pensamento? É aquela caridade que a gente emana de nós um desejo de bem para o outro. E sabe como a gente pode fazer isso? Muitas das vezes, pela prece, não é? Porque muitas das vezes a gente vê alguém, um necessitado, que a gente não tem condições de ajudar, de estar presente naquele momento. Às vezes a gente está muito longe daquela pessoa que a gente gostaria de ajudar mais, mas a gente não está lá presente. Aí a gente pode fazer por prece, interceder por essa pessoa, por prece, fazer uma oração para ela, para que o Pai o assista, o acolha, não é? Essa é uma caridade por pensamento. A prece é uma caridade por pensamento. E a gente pode fazer também a caridade por palavras, sabe como? Às vezes aquele amiguinho, né, está tão desiludido, tão desanimado da vida, ou muitas das vezes, em se tratando de adulto, muitas das vezes ele está sem emprego, ou muitas das vezes está chateado porque brigou com o filho, ou brigou com os pais, não é? E a gente leva uma palavra de incentivo, a gente leva uma palavra que possa auxiliar, não é? Muitas das vezes, mostrando para essa pessoa o que ela poderia ver que ela ainda não enxerga, né? Com um bom conselho, não é? Aconselhando uma pessoa que muitas das vezes pode se deixar levar pelos vícios, mostrando para ela os malefícios desse vício, mostrando para ela o como é difícil estar investida nesse vício, quanto mal isso pode fazer fisicamente, psicologicamente, não é? Afasta essas pessoas da família, não é? E a gente pode também fazer esse tipo de caridade moral. Sabe como também? Essa é mais difícil. Essa é muito mais difícil. Sabe, muitas das vezes, quando a gente ouve da outra pessoa coisas que nos machucam, que nos ofendem, muitas das vezes a gente até fazer de conta que não ouve essas coisas, que não está ouvindo os desaforos que ela está falando, muitas das vezes é caridade moral. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa pode estar aborrecida com alguma coisa, estar num mau momento, e estar falando coisas que até nem gostaria de falar, mas ela fala. Então, muitas das vezes é caridade moral a gente não ouvir em respeito àquele momento difícil dessa pessoa, não é? Às vezes também, quando as pessoas dizem palavras que nos humilham, não é? Que nos colocam em situação, muitas das vezes, de tristeza mesmo. Saber compreender, entender o outro, quando eles nos fazem coisas que às vezes nós não gostamos, tentar enxergar que ele está num momento de dificuldade, isso é muito difícil para nós. Mas quando a gente consegue fazer isso, isso também é caridade moral. Porque muitas das vezes as pessoas depois chegam pra gente e falam assim: nossa, fulano, eu estava mal naquele momento, me desculpe, me perdoe, eu não queria falar aquilo. Então, se você percebe isso antes e age antes, olha quanta coisa boa você não faz por essa pessoa. Porque às vezes se ela fala, sabe essas pessoas que falam assim, ó, tia Nilce lembrou agora, sabe essas pessoas que não levam desaforo para casa? É mais ou menos isso. Sabe aquela pessoa que sai falando com você um monte de coisa? Não deveria, porque nós não temos o direito de machucar, de ofender, de magoar as outras pessoas de graça, gratuitamente. Nenhum motivo, né? Mas quando elas fazem isso, aí o que a gente faz? Não vou levar desaforo para casa. E logo sai falando um monte de coisa. Então, é isso que Jesus quer dizer pra gente, né? Isso também é um tipo de caridade, saber ouvir essa pessoa, deixar ela falar, deixar ela desabafar, não é? Aí depois você conversa com ela, não é? Entra no entendimento, ela vai entender que agiu mal, pede desculpas, ou às vezes também nem pede desculpa, porque a gente não tem que esperar do outro agradecimento e recompensa, não é verdade? Só saber que a gente já
tenta entender e compreender. Fazer o bem é o que Jesus ensina pra gente. Então, exercer esse tipo de caridade é mais difícil pra gente, a caridade moral. Muito mais difícil, que é muito mais fácil pra gente a gente doar um pedaço de pão do que a gente tentar ser compreensivo com aquela pessoa que às vezes só nos machuca e nos ofende. É bem mais difícil, né? Mas então, é isso que o Evangelho vem explicando pra gente sobre a caridade moral e a caridade material. A caridade material, muitas das vezes é mais fácil, que às vezes a gente vai doar um agasalho, vai doar um pouco de comida, vai doar um calçado, seja lá o que for que a gente vá doar, tem que ser feito com carinho, tem que ser feito do coração para que isso não machuque aquele que está recebendo. E quando a gente tem essa preocupação de doar sem colocar aquele em situação de constrangimento, isso também é caridade moral. É meio confuso, não é? É meio confuso, mas a gente vai aprendendo com o Evangelho. E um dia nós vamos estar em condições de exercer tudo isso, saber quando doar com o coração aflorado de amor e quando a gente também saber falar uma palavra bendita para um amigo no momento adequado e necessário, vai ajudar esse amigo, não é? Mas agora nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos ouvir uma musiquinha e depois nós vamos fazer a nossa prece. Espero que vocês tenham entendido o que tia Nilce explicou sobre a caridade moral e a caridade material, tá bom? Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Com todo o nosso esforço e num só coração, a gente faz um mundo bem melhor. A Sara, o Miguel e o Davi já sabem muito bem o que fazer. Do amor de Deus o mundo vai ouvir. E vamos começar, eu e você. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Mas agora, terminando a nossa aulinha, a tia Nilce vai fazer a prece e nós vamos nos despedir. É uma pena, mas a gente tem que fazer isso, né? A aulinha terminou, não é? E cada um vai para os seus afazeres. Então, vamos fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de estudo, por mais um dia entendendo, por mais um dia estudando, na verdade, o seu Evangelho, Senhor. Ainda estamos bem longe do entendimento, mas nós vamos nos esforçando, nós vamos caminhando, sabemos da sua misericórdia, sabemos também que o Senhor não tem pressa, Senhor, que o Senhor nos acolhe e acomoda as nossas necessidades, da maneira que vamos seguindo vagarosamente, mas vamos seguindo, e nós temos a certeza do seu amor imenso e que o Senhor nos compreende nesse sentido, Senhor. Pedimos então que nos dê por terminado a nossa aulinha de hoje, mas agradecidos por mais esse dia, aprendendo aquilo que é de mais valioso para nós, que é o seu código divino, Senhor. Pedimos então para que nos proteja a todos aqueles que não puderam participar dessa reflexão do Evangelho. Que o Senhor então nos assista. Agradecidos por mais um dia de hoje, nós estamos. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, crianças, beijo no coração de vocês. E até outro dia com mais uma reflexão do Evangelho, tá bom? Tchau!